Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Lima, idealizador e professor da Pequena Oficina de Dramaturgia. Seja muito bem-vindo a essa jornada de aprendizagem da escrita de roteiro para histórias em quadrinho e audiovisual. Nessa oficina, o nosso grande objetivo é oferecer as ferramentas e conceitos básicos para que todo aspirante a roteirista possa começar a compor suas primeiras histórias, independente da mídia que seja escolhida, certo? Esse curso ele é composto por 5 videoaulas, é totalmente gratuito e online e é financiado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia. Nesse primeiro vídeo eu vou apresentar como é que vai funcionar nosso curso, né, qual o conteúdo, como é que ele se estrutura, mas antes queria só me apresentar brevemente. Eu sou roteirista desde 2009, tenho diversas HQs publicadas, venho trabalhando em várias salas de roteiro de audiovisual, especialmente salas de roteiro de séries animadas. Sou doutor em comunicação pela UFBA, onde eu desenvolvi pesquisa em dramaturgia, narrativa seriada, transmídia e animação. Eu sou professor de roteiro em alguns cursos, como Narrativas e a Usina do Drama, que é um curso ligado ao projeto de extensão Estação do Drama, da Universidade Federal da Bahia. E agora também sou professor dessa pequena oficina de dramaturgia. Eu convido vocês a conhecer o meu site, o www.marceloroteiros.com, onde vão estar disponibilizadas demais aulas desse curso, assim como material de apoio, os slides para que vocês possam baixar, e também meu portfólio para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, quem quiser ler mostras de roteiro, quem quiser ler meus quadrinhos, vão estar todos lá no site. Bom, e sem mais delongas, vamos então à apresentação de como é que o curso vai funcionar. Bom, vamos aqui à estrutura da pequena oficina de dramaturgia. A grande pergunta, né, afinal, como se escreve um roteiro? Bom, antes de tudo, é preciso dizer que o roteiro é um processo, né? A gente começa de uma ideia mais geral para uma história e a gente vai desenvolvendo personagens, universo, conflitos, até finalmente chegar no roteiro, que é o documento final, que vai ter todos os diálogos e ações. Mas até chegar lá, a gente passa por um processo que é muito mais demorado do que geralmente uma pessoa que está começando imagina. Porque realmente você não senta e já está escrevendo história, você tem que planejá-la. Se você não planejá-la, você vai perder exatamente o que é mais precioso na dramaturgia, que é ter um norte. É saber, poxa, eu quero que minha história faça as pessoas sorrirem, eu quero que a minha história seja uma história séria. Você tem que ir estruturando esse norte, né, onde você quer chegar com a história, para você conseguir fazer o roteiro bem, como na etapa final do processo. E nesse processo, errar é normal, a gente aprende muito com nossos erros. Eu acho que não tem nenhum roteirista que senta e faz uma primeira versão perfeita da sua história, né? Então, é realmente um processo com erros e acertos até a gente conseguir chegar na versão final. O processo, convencionado pela maior parte dos roteiristas, está nessas 5 etapas, que estão expostas aí, e a gente vai ter uma videoaula para cada uma delas. Aqui nessa apresentação, eu vou apenas rapidamente pincelar o que é cada uma desses itens. Cada item desse é um texto, certo? Para a gente ter uma noção de como é que a gente vai trabalhar, pelo que a gente precisa passar até chegar no roteiro. A primeira parte é um textinho chamado logline, que é a sua história em 2 linhas. A logline ela é como se fosse uma bomba com um pavio bem curto, né? Você tem pouco tempo para poder contar ela, mas ela tem que causar um estouro, né? Ela tem que ser capaz de provocar interesse em quem lê ou assiste ela ou ouve ela. Um exemplo, o professor de química descobre que tem câncer e decide fabricar metanfetamina. É a logline Breaking Bad. Ou seja, você lê e você fala, uau, tem uma história interessante aqui. Pode fazer explodir nossa cabeça, né? Segunda etapa é a storyline, ou sinopse curta também, pode ser chamada de sinopse curta. É o desenvolvimento dessa logline em um texto de 5 a 10 linhas, onde você novamente vai trazer o conflito central da obra que você está desenvolvendo, mas você vai começar a colocar complicações, você vai apontar para um clímax da história, para o final, que é o que a gente chama de curva dramática, né? Que é a maneira como a gente estrutura a nossa história para ela ser mais interessante para a pessoa que está assistindo ou lendo ela pensar, uau, como é que vai acontecer? Diante dessas complicações, como é que o protagonista vai resolver a situação? E chegar no clímax, que é quando a gente não sabe se o protagonista vai resolver ou não, e a gente está ali torcendo para que ele consiga. Então, deixei aqui um exemplo de storyline do game The Last of Us. Como o texto é longo, eu peço que vocês pausem o vídeo, leiam e depois voltem para a gente continuar. Bom, como vocês podem ver, essa storyline mostra a situação do personagem principal, né, qual é o conflito dele, e mesmo que não traga o final, não diga como é que vai terminar, mostra qual é o conflito final que ele vai enfrentar. Então, é uma storyline riquíssima para a gente se interessar e entender essa curva dramática da história. O argumento, que é a nossa terceira etapa, é a história completa escrita como se fosse um conto, tá? Você coloca todas as ações, tudo o que acontece, todos os locais, todos os cenários, todas as mudanças de tempo. Novamente aqui vou deixar um exemplo para que vocês possam pausar e ler. Da HQ O Bicho que Chegou à Feira, um HQ que eu escrevi, adaptada do romance homônimo de Muniz Sodré.
Então, por favor, leiam e depois retornem. Aqui é só o começo do argumento, que só para vocês terem a noção de como é que ele se estrutura, mostrando os personagens, suas ações, coisas que acontecem, enfim. Ela descreve realmente, ação por ação, toda a história. Na nossa quarta etapa, nós temos a escaleta. A escaleta é a descrição de todas as cenas, né? Você descreve cada uma das cenas que acontece, e a cena ela é delimitada por tempo ou por mudança de cenário. Então, se tem uma mudança de cenário ou uma mudança de tempo, seja de dia para noite, ou da sala para o supermercado, então você vai ter aí uma nova cena. Você descreve uma por uma todas elas, e muitos roteiristas gostam de utilizar esse quadro, né? Porque o roteirista pode pegar cada cena e colocar numa notinha, porque isso ajuda depois a você estruturar a sua história. Sabe, por exemplo, essas histórias que começam pelo final? Então, isso muitas vezes é decidido na escaleta. Se você acha que, poxa, é mais interessante colocar meu protagonista na primeira cena com uma pistola na cabeça, a gente não sabe se vai ser disparada contra ele ou não, mas no seu argumento, de repente, essa cena que estava lá no final, é na escaleta que você define isso, a escaleta serve para você estruturar a sua história, para ela ficar mais dramática, mais interessante. Aqui, novamente, um exemplo de escaleta, vou deixar que vocês pausem e leiam, e depois retornem, certo? Bom, e depois de todas essas etapas, a gente chega no roteiro, realmente, onde a gente vai descrever todas as ações, todas as falas, e é a etapa final mesmo. Como vocês veem, a gente passa por várias etapas anteriores para chegar nesse momento e a gente ter tempo para se dedicar às cenas e não tanto a mudar a estrutura da história que a gente está contando. Aqui, novamente, deixo só um exemplo para a gente, ponto de partida, de uma das cenas do roteiro da HQ O Bicho que Chegou à Feira. Vocês podem parar, depois retornem. Bom, basicamente essas são as etapas que a gente vai cumprir. Aqui eu deixo como prometido links, né, para os meus contatos. E relembrando que a Pequena Oficina de Dramaturgia ela é apoiada através do edital Calendário das Artes 2020 da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que vai ser explorado em nossa pequena oficina de roteiro. Eu espero que vocês estejam empolgados e queiram muito entrar nessa jornada junto comigo. Caso vocês conheçam também outras pessoas que se interessem, por favor, indiquem e compartilhem esse vídeo, né? É gratuito, então acho que é interessante passar para outras pessoas que também estejam interessadas e gostem do assunto. E eu vou gravar um vídeo extra, que também vai estar disponibilizado com esse pacote aí do curso, sobre as referências bibliográficas que embasam esse curso e também sugestões de leituras que vocês podem querer para se aprofundar. Beleza? Então é isso, um grande abraço e nos vemos na videoaula sobre logline.